quando nós pensamos nas tendências da cadeia de suprimentos e como essas tendências elas vão trazer a operação logística, a organização, cada vez um melhor impacto, tanto impacto no que diz respeito ao three bottom line, que nós vimos no encontro anterior. Então, a ideia do faturamento, a ideia de uma economia justa que vise as pessoas, que se preocupe com o meio ambiente. E nós vamos falar, então, sobre logística reversa e, no plano de fundo inteiro, de como a logística reversa é um diferencial competitivo, como a logística reversa é essa vantagem para o mercado. Cada vez mais nós temos, na medida que fomos caminhando, uma melhor conscientização. Nós somos mais conscientes hoje sobre aquilo que a gente deve fazer em relação ao meio ambiente do que éramos no passado. Nós somos consumidores mais exigentes, nós somos consumidores diferentes e o público pós-pandemia é um público diferente, um público exigente, um público que lida muito com e-commerce e os impactos da logística reversa certamente produzem efeitos na vida das organizações e é um compromisso global. Nós vamos falar um pouquinho e destacar alguns pontos sobre logística reversa e sobre esse diferencial da logística reversa. A ideia, então, deste pensamento de logística reversa vai fazer com que esse pensamento de inversão. Eu produzi um material, eu utilizei matérias-primas que são de um ambiente finito, que vão demorar muito para se renovar. E eu me preocupo em buscar essa matéria para, inclusive, reutilizar, para fazer de novo um processo de produção. Então, isso vai, evidentemente, tornar minha produção mais lucrativa. Então, essa consciência dessa aplicação de logística reversa, é claro que vai tornar mais lucrativo o meu negócio. Né? E nós podemos pensar na importância da reversa para a nossa atuação nos dias de hoje, para a atuação de qualquer organização do nosso país. É muito importante, é extremamente relevante a operação da logística reversa para qualquer empresa. E cada vez mais, a atuação governamental, começando pelo governo federal, e estamos falando de logística completa no nosso Brasil, então começando pelo governo federal, partindo pelo governo dos estados, do município, cada vez mais tem que ter as ações dos agentes envolvidos no processo. Quem é envolvido no processo precisa se ocupar da responsabilidade que tem com os seus produtos, ou com os produtos produzidos. Então, resumindo essa parte introdutória sobre conceito, trazendo essa ideia de logística reversa e pensando um pouco nessa importância, quando você vê por aí uma embalagem de um produto de uma empresa jogado na beira de um rio, na estrada, abandonado, você pode ter com certeza a seguinte conclusão: aquela empresa não aplicou logística reversa de maneira eficiente. Quando você vê ali embalagens sendo descartadas de qualquer maneira, você pode ter a ideia de que aquele processo de logística reversa não foi cumprido. Para ilustrar, o programa Água Brasil explicou muito bem o grande problema dos resíduos sólidos, que talvez ainda não esteja claro, mas esse grande problema, esse ciclo e esse problema, que é um problema compartilhado por todos, pelas grandes indústrias e produções, pelos grandes e-commerces, pelos varejos espalhados aí, pelos prestadores de serviço
pelo professor, por você, por todos nós. Quero aqui, para ajudar a ilustrar, trabalhar com vocês uma boa ilustração. Então, nós pudemos ver uma boa ilustração de como funciona essa ideia de resíduos e de qual é a nossa resposta. Todo mundo sabe que lugar de lixo é no lixo. Quer dizer, quase todo mundo. Mas será que sabemos mesmo onde é o lugar do lixo? Este é o lixo que geramos. E quando jogamos fora, termina a nossa responsabilidade e ele desaparece como mágica, certo? Errado. Ele não desaparece como em um truque. E a responsabilidade pelo que acontece depois também é nossa. Sim, quando está todo misturado, o lixo é levado para o aterro sanitário ou ainda para lixões. Só que temos 2 problemas. Primeiro, no Brasil, os lixões estão proibidos por lei, porque causam graves danos ao meio ambiente e à saúde. Segundo, os aterros sanitários estão cada vez mais lotados e logo não haverá mais espaço para tanto lixo. Mas a boa notícia é que isto não é lixo. Pois é, eles são resíduos. Lixo é o que não serve mais para nada, mas os resíduos ainda têm muita vida, ainda têm muito valor. Eles só precisam ser separados. Isso é coleta seletiva, ou seja, a separação dos resíduos entre secos, úmidos, perigosos e rejeitos, no próprio local onde são gerados. Começando pelos resíduos secos, que são os papéis, plásticos, vidros e metais. Uma figura muito importante aqui é o catador de materiais recicláveis. Ele é um prestador de serviços ambientais. Seu trabalho é recolher, selecionar e encaminhar os resíduos secos para os centros de triagem, onde são separados para as diferentes indústrias de reciclagem. E tudo isso reduz a exploração de mais recursos naturais. Depois, temos os resíduos úmidos. Pelo menos metade do que jogamos fora são restos de alimentos crus ou já cozidos. Eles são um dos maiores responsáveis pela lotação dos aterros. Uma primeira forma de evitar isso é evitar o desperdício. E o que for descartado, levar para uma composteira caseira para virar adubo orgânico e ser usado em plantas e hortas domésticas. Agora chegamos aos resíduos perigosos. Dentre eles, podemos destacar as pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, produtos eletroeletrônicos e seus componentes e medicamentos. Eles são perigosos, pois contêm substâncias altamente tóxicas quando em contato com o meio ambiente. E aqui a responsabilidade não é só de quem consome, mas também de quem produz. Por isso foi criada a logística reversa. Isso quer dizer que os fabricantes são responsáveis pelo destino final de seus produtos, garantindo assim que os resíduos perigosos não contaminem a terra, a água e o ar. E os consumidores devem descartá-los nos locais de coleta, nunca no lixo comum. Por fim, chegamos aos rejeitos. Eles são os resíduos que não temos como reciclar e deveriam ser os únicos a irem para os aterros sanitários. Lá, eles são enterrados e tratados, e no final, o local do aterro pode ser recuperado. É fácil perceber que a solução está na mão de todos, do governo, das empresas, dos catadores e com a população. Isso é a responsabilidade compartilhada. No Brasil, existe uma nova lei que garante a boa gestão dos resíduos, e quem não fizer a sua parte pode ser multado por crime ambiental. Assim, se informar, estar atento e cobrar as autoridades é muito importante, pois essas mudanças não podem esperar, sabe? Bom, quase todo mundo sabe. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. Muito bem, muito bem. Esta lei, inclusive, é a lei que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos. É nesta lei, inclusive, que nós vamos encontrar a definição de política e das estratégias e também o conceito de logística reversa. Sim, é na Política Nacional de Resíduos Sólidos, é nesta lei, que nós vamos encontrar esta definição. Que a ideia, então, é quem produz tem responsabilidade. A lei que nós estamos tratando é a Lei 12.305 de 2010. Notem, não é uma lei muito antiga. Então, o governo federal, a partir daí, criou e estabeleceu no seu artigo 3º, parágrafo 12, que a logística reversa consiste em um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinado a viabilizar a coleta, a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento em seu ciclo, em outros ciclos produtivos ou na destinação final ambientalmente adequada.
A ideia é que um resíduo sólido, um resíduo tem a característica do reaproveitamento na minha produção, na minha logística produtiva. E eu preciso, como empresa, como organização, dentro do meu papel logístico, estar preparado para justamente atuar dessa forma. Inclusive, sob pena de ser responsabilizado, né, criminalmente. Ainda sobre a logística reversa, esse ponto importante, essas estratégias, estas ações, né, elas envolvem os agentes que estão diretamente ligados aí às ações. Então, quando nós pensamos nos agentes, nas pessoas que fabricam, que entregam, que produzem, essas pessoas são responsáveis por fazer o caminho reverso ou inverso. Recolher, encaminhar, reciclar, reaproveitar, coprocessar. Então, logística reversa ou a inversão da logística, uma vez que a ideia é pensar da matéria-prima para o produto final acabado. Então, na logística reversa, eu penso do produto final acabado de volta para a produção. Interessante que essa gestão da cadeia de suprimentos é essencial para a sobrevivência de qualquer empresa, organização, nos dias de hoje, nessa retomada econômica pós-Covid. É muito importante pensar que vamos aproveitar e falar aqui um pouco do agente governamental que tem responsabilidade, governo, empresas através da logística reversa, o governo através de logística reversa, a população, eu e você, pensando como colocar cada coisa no seu lugar. O programa Lixão Zero, lançado em 2019 pelo Ministério do Meio Ambiente, completou um ano, né, e faz parte de uma agenda ambiental urbana. Ou seja, o programa Lixão Zero é um acelerador da nossa legislação de resíduos sólidos, ou da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Na legislação, inclusive, que contém a logística reversa como essa ferramenta de ação. Então, essas ações de primeiro ano do Lixão Zero, elas refletem muito a evolução das empresas no nosso país, a evolução da política de logística das empresas no nosso país. Não é? E é muito importante nós estarmos engajados nesse desenvolvimento. Milhões de toneladas de lixo vão parar em lixões e outros destinos inadequados pelo Brasil. Há um ano, o Ministério do Meio Ambiente lançou o SINIR para ajudar a mudar essa situação. Hoje, o SINIR ganha 2 novas ferramentas: o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos e o Manifesto de Transporte de Resíduos. 100% digitais, elas trazem facilidade e rapidez aos relatórios de empresas que geram, transportam e destinam os resíduos, e a confiança de que o resíduo gerado chega com segurança ao destino final adequado. Ação prevista no programa Lixão Zero, o lançamento dessas 2 funcionalidades é mais uma entrega da Agenda Ambiental Urbana. Mais proteção para o meio ambiente, mais saúde para os brasileiros. Esta, então, traz aqui o resumo de um ano, né, de atuação aí do programa.
Então, um ano de ações, não é? A ideia dos programas faz parte de uma agenda de desenvolvimento, faz parte do pensamento da logística reversa no país. E o agente governamental é peça importante nesse desenvolvimento, né? Nós temos o agente governamental e nós temos a empresa ou as empresas, não é? Então, agora, pensando um pouquinho mais nessa ideia empresarial, nós vamos pensar nos canais de distribuição reverso. Então, analisando agora essa responsabilidade, já sabemos conceitualmente o que é logística reversa, sabemos o princípio da logística reversa, que está inclusive com base na lei, né, no Programa Nacional de Resíduos Sólidos, e nós sabemos que os agentes envolvidos participam desse processamento de logística reversa. Então vamos pensar em canais de distribuição reverso, com olhar sobre as empresas. O que é um canal de distribuição reverso? Da mesma maneira, ou da mesma ordem, do mesmo jeito que eu faço um planejamento para o produto chegar até as suas mãos, chegar até as mãos do cliente final, eu tenho que pensar em como fazer para o produto ter totalmente esgotado aí as vias de utilidade. Então, quando nós pensamos em um canal de distribuição reverso, também chamado de CDRs, são todas as etapas e meios necessários para que a empresa aproveite ao máximo o retorno, acompanhe o retorno daquilo que anteriormente todo mundo chamava de lixo. E nós já sabemos que lixo, só vai para o lixo aquilo que realmente não faz parte do grupo de resíduos que não podem ser aproveitados. Então, um bom exemplo prático da vida produtiva, talvez um dos mais antigos, aí você vai se identificar. Quem aqui nunca foi trocar um vasilhame? Alguém aqui comprou já alguma coisa com vasilhame, foi lá, levou vazio e comprou, trouxe cheio. Então, isso faz parte de um canal de distribuição reverso. Faz parte de um processo empresarial. E como as empresas precisam se preocupar com isto. Nós temos essa definição e a gente pode aqui dividir um canal de distribuição reverso em dois grupos. Primeiro grupo, o grupo da pós-venda. Né? Esse grupo da pós-venda que vai consistir na atuação, quando nós pensamos nesta logística reversa de pós-venda, nós podemos pensar que um produto, né, ao chegar na sua vida útil, né, para a logística, esse ciclo de vida de um produto, ele vai da concepção até o destino final, né, envolvendo o descarte, o reparo, o reaproveitamento. E o processo de logística reversa gera materiais que vão retornar ao processo tradicional de suprimento, de produção e distribuição. Então, esse caminho é o caminho de distribuição reversa, ou o CDR. E o CDR na pós-venda, ele vai verificar, entre outros fatores, 3 condições do produto. Produto danificado, produto com defeito, produto diferente do comprado. E isso, no e-commerce, você já pode fazer uma associação. Como a logística reversa de produtos pós-venda no e-commerce é importante. E a empresa tem que estar preparada para fazer um atendimento efetivo quando nós pensamos em logística de pós-venda. Já logística reversa de pós-venda, essa atuação. Já a atuação das empresas na logística reversa de produtos pós-consumo vai englobar uma série de ações, como a reutilização, a reciclagem, o desmanche, o coprocessamento, a geração de energia,
a incineração. Então, é muito importante que, na produção, a empresa esteja engajada com a logística reversa de ponta a ponta. Porque não basta o consumidor final, o cliente final, ter a percepção e só ele encaminhar com certeza o resíduo, né? Só eu, então, vou colocar corretamente o resíduo no local adequado. Não, aquela empresa que fabricou aquilo que eu comprei precisa implementar ou a logística reversa de pós-venda, a logística reversa de pós-consumo, que são duas atuações que nós chamamos de centro de distribuição reversa, que é a ideia de, então, fazer o caminho inverso da produção. E, já como plano de fundo, nós podemos entender que a logística reversa é uma vantagem competitiva. É uma vantagem competitiva muito grande, já que o governo e as leis cada vez mais obrigam uma postura assim. No nosso país, resíduo tem que ser encaminhado por logística reversa. Nenhuma empresa que produz um produto, vende esse produto aqui, deixará de ser responsabilizada por um resíduo que ferir o meio ambiente, que ferir a legislação, que ferir a política nacional de resíduos sólidos. Então, nós já temos a legislação. Outro fator importante, e de como as empresas precisam dessa atuação de vantagem competitiva, é a própria mudança de postura. O consumidor só compra produtos se ele entender que há uma atuação em logística reversa. Nós vamos, cada vez mais, ter defensores dessa política reversa. Defensores não de uma política reversa por si, mas de uma empresa que pratica esse conceito. Eu quero aqui, para exemplificar, trazer dois casos aqui para a discussão, e dois casos para que a gente trabalhe de maneira prática. Então, vamos aqui fazer uma teoria na prática sobre dois casos. E a ideia é entender como a logística reversa traz vantagem competitiva. Porque se eu consigo gerar energia com aquilo que eu estou coprocessando, eu vou economizar energia elétrica. Se eu consigo reaproveitar a matéria-prima na minha produção, eu vou gastar menos com a matéria-prima, para citar dentre outros, e, sobretudo, a política de carbono zero, os créditos de carbono tão mencionados. Então, política da empresa que vai tratar de logística reversa é uma verdadeira vantagem competitiva. Os clientes mudaram, estão aderindo aí a novos posicionamentos dentro dessa retomada econômica pós-Covid, e é um dos fatores que determinam o sucesso de uma empresa, uma boa atuação em logística reversa. Nós vamos fazer aqui duas análises de caso, teoria na prática, uma análise de caso da Coca-Cola Brasil, outra do grupo Boticário, para fazer, então, essa aplicação de conceitos na prática.